Quero saudar a todos os presentes nessa sessão, então, legislativa ordinária virtual, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da Câmara, né? Requerendo, então, a proteção de Deus em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno, damos por aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. 27ª Sessão Legislativa Ordinária, 7ª Legislatura, 4ª reunião do mês de agosto, 20ª Sessão Virtual, realizada em 25 de agosto de 2020, às 19h10. Aldo Dalla Corte. Presente. Evandro Kleber Bet. Presente. Sadi Dalla Corte. Presente. Jéssica Maiara de Mello. Presente. Deunir Antônio Bet. Presente. Adriana Burilli B. Presente. Ermida Bet. Presente. Valdenei Ferrarini. Presente. Paulo Rorbeck. Presente. Constatada a presença da totalidade dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, quero colocar em discussão a ata da sessão passada, do dia 18 de agosto de 2020, que ficou à disposição aos vereadores, conforme o artigo 162 do Regimento Interno. Os vereadores que querem se manifestar para discutir a ata, podem erguer a mão. Como ninguém quer discutir, coloca em votação a ata do dia 18 de agosto de 2020. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira levantar a mão. Aprovado por unanimidade a ata da sessão passada. Convido a segunda secretária para proceder à leitura do expediente, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Temos na sessão de hoje expediente oriundo somente do Poder Legislativo. Indicação número 017/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina. O vereador que este subscreve nos termos que dispõe o artigo 126 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência, que através dos setores competentes, que seja refeito o bueiro na rua Claudino da Campos, centro de Planalto Alegre, Santa Catarina. Justificativa. As providências horas indicadas se fazem necessárias levando-se em consideração o cumprimento das normas legislativas, e em especial essa indicação, que seja feito o bueiro na rua Claudino da Campo, pois o mesmo está trancado há mais de 90 dias, danificando assim a rua e causando transtorno aos moradores, principalmente os que moram na parte mais baixa. Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares com vista à aprovação da presente propositora. Deunir Antônio Bete, vereador solicitante PT. Encaminha para a ordem do dia, dando continuidade, secretário. Seria essa a matéria do expediente, senhor presidente. Dando continuidade ao expediente, agora abro as inscrições para os vereadores se inscreverem para o uso da palavra. Aldo Dalla Corte. Sim. Evandro Kleber Bet. Sim. Sadi Dalla Corte. Não. Jéssica Maiara de Mello. Não. Dionir Antônio Bet. Não. Adriana Burilli B. Sim. Ermida Bet. Não. Valdenei Ferrarini. Não. E Paulo Rorbeck também não. Então, temos aqui os vereadores inscritos.
o colega vereador Aldo Dalla Corte se inscreveu, então está com a palavra o colega vereador Aldo Dalla Corte. Disponha 10 minutos, colega vereador. Está com a palavra o colega vereador Aldo. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente Paulo, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os nossos funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, então, pelo Facebook. Eu me inscrevi hoje, senhor presidente, os colegas vereadores e as vereadoras, a nossa população é sabedora que há uns 30 dias atrás eu fiz uma indicação a respeito, então, da estrada, o endereço lá, a comunidade da Água Suja. E o tempo não choveu, trabalhou, que nem diz o outro, bem, e os moradores voltaram a me cobrar a situação da estrada lá da comunidade deles. Então, colegas vereadores sabem, já é uma estrada com bastante declínio, e dias de chuva tem vários pontos da estrada que não dá mais de trafegar. E eles estão preocupados que, se acontecer por doença um dia de chuva, está chovendo, eles estão praticamente isolados lá naquela comunidade. Então, eu fiz uma indicação, não foi por mim, foi por aqueles moradores daquela comunidade. Então, seu prefeito, não sei se não conseguiu, ele não quer fazer, porque eu pedi, mas ele não faça por mim, ele faça por aqueles moradores que recupere aquela estrada, faça a limpeza, alguns pontos tem que ser feito cascalhamento. Se porque eu pedi, ele não quer fazer, mas lá existem moradores e lá existe uma rua, que é essa rua, ela está no nosso município de Planalto Alegre. Então, é um sentimento, colegas vereadores, que a gente tem, porque as famílias vêm procurar, a gente faz o nosso trabalho e a gente não é atendido. Eu quero dizer que muitas poucas indicações que eu fiz nos meus 4 anos que eu fui atendido. Então, ele que não faça para mim, ele faça para aqueles moradores que eles estão pedindo encarecidamente para que seja recuperado lá uns pontos daquela estrada, porque eles estão muito preocupados com dias chuvosos lá, que eles não conseguem mais sair, se precisar sair o dia que está chovendo. Então, colegas vereadores, me desculpe, mas eu tive que falar de novo a respeito daquela estrada, porque, sinceramente, eu acho que é porque eu pedi, eu não fui atendido. Mas faça pelos moradores, não faça por mim. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, então, colega vereador Aldo, pelas colocações. Também está na lista dos inscritos o colega vereador Evandro. Está com a palavra o colega vereador Evandro. Dispõe de 10 minutos, colega vereador Evandro. Então, eu gostaria de cumprimentar nosso presidente Paulo, demais colegas vereadores, as colegas vereadoras, cumprimentar toda a população de Planalto Alegre e quem vai nos assistir também. Eu me inscrevi, então, para comentar um pouco em relação às obras que estão em execução e as obras que já foram executadas nesta administração. E até para fazer justiça, então, a todos os entes envolvidos, a todos os partidos que se envolveram nesta administração, eu achei por bem estar fazendo um relato até e um agradecimento a todos os partidos que se empenharam muito na busca de recursos para o desenvolvimento do nosso município. Todos os partidos que fazem parte, que estão representados na Câmara de Vereadores, se empenharam muito, todos os vereadores e vereadoras se empenharam muito, inclusive os presidentes, os membros dos partidos se empenharam muito na busca de recursos para a execução de obras dentro do nosso município. Eu acredito que a união, o esforço de todos resultou numa soma elevada de recursos, né? Eu acredito que em torno de 4 milhões de reais foram conseguidos, né, de recursos para investimentos, também para a saúde,
né, graças ao empenho de todos. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento a todos os partidos. Basta ver as obras que estão aí, né? Obras como calçamento na linha Bonito, calçamento no Tarumã, né? Centro de eventos em Planalto Alegre, que é a emenda do deputado Colato, reforma do ginásio no Tarumã, né? Que é uma emenda também de um deputado. Então, barracão para o Clube de Mães da linha Peroso, que é a emenda de um deputado, também empenho de um membro de uma vereadora nossa, que está hoje junto conosco. Então, eu gostaria de agradecer e fazer esse relato, porque eu acho que é importante ressaltar o trabalho dos vereadores e de todos os partidos no engrandecimento do nosso município. Porque me parece que, muitas vezes, tem pessoas que tentam desmerecer o trabalho que foi feito por nós, vereadores, e por alguns partidos, né? Chegando, tirando para si, trazendo para si, como se todas as obras fossem mérito seu, e não é. Foi o esforço de todos, do conjunto, do grande conjunto. E isso é muito importante, as pessoas analisarem para o futuro do nosso município. Como será o futuro do nosso município com esta união quebrada, com esta união, com esta divisão que está acontecendo, que acontecerá. Então, é muito importante que a nossa população pense, analise, até hoje, como nós viemos, o que foi conseguido com esta união, né? E daqui para frente, com esta divisão que vai acontecer, quem vai perder e quem mais vai perder é a população e é o crescimento do nosso município. Então, é importante que as pessoas reflitam que muitas vezes uma união, uma coligação forte é importante, sim, para o crescimento do nosso município, principalmente na busca de recursos. E nesses 4 anos não foi diferente. O esforço de todos os partidos resultou em mais de 4 milhões, uma soma de mais de 4 milhões de investimento em obras e também na saúde do nosso município. Um relato e um agradecimento a todos os vereadores e todos os entes dos partidos pelo esforço que tiveram nesses 4 anos. Também relatar que ontem estivemos reunidos na Câmara de Vereadores, né? Claro que cumprindo os protocolos de distanciamento e usando máscaras, né? Se protegendo. Estivemos analisando vários projetos que foram encaminhados para o Legislativo, né? E o mais importante de todos é a Lei Orçamentária Anual, né? Que é onde estaremos votando futuramente, né? Aonde prevê todos os gastos em todas as áreas destinados para as mais variadas áreas, né? Que vai desde a agricultura, saúde, educação, executivo, administração, Câmara de Vereadores. Então, estivemos fazendo um apanhado, um estudo, né? E votaremos futuramente, nas próximas sessões, o mais importante projeto de todos, que é o orçamento para o ano de 2021. E eu acho que todos os vereadores estiveram lá. Tem alguns projetos um tanto polêmicos, que foram feitos algumas alterações, né? E outros vão ser aprovados sem alteração, mas alguns foram feitos algumas alterações por nós não acharmos correta a redação, e também é importante destacar que a leitura dos vereadores muitas vezes consegue detectar alguns pontos que não condizem com o correto, né? E muitas vezes são feitas emendas corretivas. Então, o trabalho do vereador é muito importante, principalmente na fiscalização e também na discussão desses projetos que vêm para a Câmara de Vereadores.
só queria fazer um apanhado, então, da importância que é o trabalho do Legislativo, o trabalho de todos os vereadores e o trabalho também das lideranças partidárias quando se juntam, se unem, pensando no melhor do nosso município. E é uma pena que, muitas vezes, a ambição particular de uma pessoa, de algumas pessoas, vão contra isso, acabam destruindo esta união, semeando discórdia e, infelizmente, a divisão na nossa sociedade. Era isso, obrigado, presidente. Obrigado ao colega vereador Evandro pelas colocações, muito bem colocado. Muito bem colocadas as colocações. Também temos a colega vereadora Adriana escrita. Está com a palavra a colega vereadora Adriana. Dispõe de 10 minutos, colega vereadora. Cumprimentar, então, o presidente Paulo, cumprimentar as colegas vereadoras, cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários do Legislativo e a população em geral. Então, também queria reforçar a indicação do colega vereador Aldo. Então, tivemos passando lá, naquela estrada da linha Água Suja, lá, nós, eu, vereador Evandro, a vereadora Emida, e até foi comentado isso, e realmente vimos que há necessidade, sim, de melhorias naqueles acessos, por ter dificuldades até de se encontra algum carro, não tem como, a estrada é estreita, então há dificuldade de passar 2 carros. E também uns acessos mais ruins, como o vereador relatou, dificultando o acesso das pessoas daquela comunidade, e principalmente por agora também ser um período de inverno. Então, quero reforçar, então, a indicação do colega vereador Aldo, uma indicação bem importante também. Também, em relação ao que o vereador Evandro colocou, é importante, sim, eu acho que é bem esclarecido, então, a esforço de todos os partidos, de todos que estão envolvidos, que trouxeram recursos para o município, para o desenvolvimento do município, e sempre pensando no melhor para o município, no melhor para a população. Então, esforços de muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas mesmo. Também queria falar sobre a onda de frio, né, que semana passada atingiu, então, a América do Sul, né, e principalmente aqui a nossa região sul, causando, assim, bastante estragos e prejuízos para as lavouras. Então, lavouras foram prejudicadas, lavouras de trigo, milho, tabaco, leite, frutas, hortaliças. Então, assim, é um frio histórico, com prejuízos históricos, vai refletir não somente para os produtores, mas também para os consumidores. Então, assim, a gente vai deparar também com aumentos nos mercados de esses produtos e seus derivados, infelizmente. Então, assim, a gente sabe que o produtor rural, ele é guerreiro, enfrenta tantas dificuldades e deparou com mais uma dificuldade. Então, muitas vezes enfrenta dificuldades com valores, com o clima, principalmente, e muitos anteciparam, então, a produção, porque há previsões de final do ano haver uma seca. Então, assim, produtores antecipando a produção, pode haver colher antes, né, seu produto, e então essa onda de frio pegou fortemente, então causando estragos. Algumas haverá recuperação, mas outras a gente sabe que não haverá recuperação e vai refletir em seus produtos e derivados no mercado, e até a produção de leite também foi atingida. Então, assim, eu acho que, no geral, foi atingido muitas coisas que a gente vai sentir na hora que consumir.
Então, infelizmente, a gente também fica triste com isso. E uma sessão que eu estava falando, que era o Dia do Agricultor, e daí acabou caindo, porque assim a gente faz essa sessão online em casa, e nem sempre é fácil, às vezes a gente depara com dificuldades. Como eu vivo na agricultura, e aquele dia lá, então veio um caminhão de ração, começou a buzinar, e os cachorros começaram a coar, e eu acabei me afobando e acabei se desconectando, mas logo após eu me reconectei, só que a sessão não pode parar, ela tem que dar continuidade. E era o dia realmente do agricultor. E daí eu não acabei não falando naquela sessão, e acabou passando, né? Mas, assim, eu quero dizer que os agricultores são guerreiros, fortes, e com certeza superará, e sempre enfrentaram muitas dificuldades e muitas outras virão. Então, a gente sente, né, por estar enfrentando as dificuldades assim, mas a gente sabe que tudo isso passa e dias melhores virão. Então, quero então, deixar minha solidariedade para essas pessoas que às vezes até desanima, né? Muitas pessoas às vezes tinham um fumo lá bonito, um trigo bonito, e assim, sabe o quanto é trabalhoso nessa produção, né? Porque às vezes começa um período longo antes, às vezes para você, o fumo, um exemplo, né? Para você até colher ele, você começa a preparar na bandeja, você começa até você colher ele é um período longo. Então, assim, há bastante cuidado, dedicação, e assim como as outras hortaliças também. Então, seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, colega vereador Adriano. Muito bem colocado também. Obrigado pelas colocações. Não havendo mais vereadores inscritos, no expediente passamos para a ordem do dia. Convido a segunda secretária para fazer a leitura da matéria da ordem do dia, conforme o artigo 226 do Regimento Interno. Projeto de lei número 009, de 7 de julho de 2020, dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviços contratados pelo município de Planalto Alegre, que tiveram seus contratos afetados em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Então, diante do parecer das comissões pela rejeição do projeto de lei, deixo de colocar em votação, uma vez que já houve decisão da maioria absoluta dos vereadores. Aciono o artigo 179 do Regimento Interno, parágrafo 2º, e determino o arquivamento do projeto e encerro o trâmite legislativo. Dando continuidade, então. Projeto de lei complementar número 002, de 4 de agosto de 2020. Dispõe sobre o plano de cargos e remunerações dos servidores públicos municipais da outras providências. Com parecer favorável das comissões: Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão, então, o projeto de lei complementar 002, de 4 de agosto de 2020. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 02, de 4 de agosto de 2020, que dispõe sobre o plano de cargos e remunerações dos servidores públicos municipais e da outras providências. Em primeira votação, coloco em discussão a emenda aditiva prevista no Regimento Interno, no artigo 123, parágrafo 4º,
em análise ao presente projeto de lei, propõe-se uma emenda modificativa com base no artigo 123 do Regimento Interno, bem como no artigo 18 da Lei Orgânica. Entendimento no STF a respeito do adicional de titulação, retirando a nova redação de 5 que está previsto na tabela do anexo 5º, no item 1º, mantendo-se em 10% o que se paga atualmente. Justificativa: se alteração por emenda em virtude de se manter a pertinência temática do projeto de lei, não estar criando despesa ao município em projeto de competência exclusiva, conforme está fundamentado no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, quem concorda, permanece como está, e quem discorda, que ele se manifestar, erguendo a mão. Aprovado, então, por unanimidade, a emenda. Dando continuidade, então. Projeto de Lei número 012/2020, de 10 de agosto de 2020. Altera linhas B e C do artigo 1º da Lei Municipal número 851/2020 e da outras providências, com parecer favorável das comissões: Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão, então, o projeto de lei 012/2020, de 10 de agosto de 2020. Como ninguém quer discutir, coloca em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 012/2020, de 10 de agosto de 2020, que altera análise B e C do artigo 1º da Lei Municipal número 0851/2020 e da outras providências. Em primeira votação. Dando continuidade, então, secretária. Projeto de Lei número 013/2020, de 12 de agosto de 2020. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Com parecer favorável das comissões: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania, Comissão de Saúde, Assistência, Agricultura e Meio Ambiente e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Coloca em discussão, então, o projeto de lei 013/2020, de 12 de agosto de 2020. Como ninguém quer discutir, coloca em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado por unanimidade, então, o projeto de lei 013 de 2020, de 12 de agosto de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. Em primeira votação. Dando continuidade, então. Indicação 017/2020. Coloca em discussão, então, a indicação 017/2020. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Então, está com a palavra o colega vereador Dionir Bete. Cumprimento o nosso presidente, o Paulo. Cumprimento a todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras, nossos funcionários, nossos assessores e a todos que nos prestigiam
que estão prestigiando esta nossa sessão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu me senti na obrigação de estar fazendo essa indicação escrita, até porque só eu fui 3 vezes na garagem solicitando para que alguém da administração, do setor de obras, fosse até esse local, até para desentupir esse bueiro. Isso, e fora os moradores que solicitaram e foram até esse local, até a garagem, solicitando a reabertura desse bueiro, dessa tubulação. Fazem mais de 90 dias que essa tubulação está trancada. Foi quando foi feita a reabertura da rua Claudino da Campo que trancou esse bueiro, essa tubulação. Então, passando esses dias de chuva, os moradores da parte mais baixa, com a enxada, tentando desviar água para não entrar dentro de casa. Eu vejo que nós temos que ter mais responsabilidade, mais compromisso com a nossa população em atender os problemas quando eles surgem. Foi solicitado pelo setor de obras ir até esse local e até para fazer esse trabalho. É muito pouco trabalho. Agora, eu não sei o que está acontecendo, que eles veem um monte de dificuldade, mas pelo que eu estou vendo, o que está faltando é organização. Não tem organização nenhuma nesse setor de obras hoje. É por isso que está acontecendo essas coisas. É que nem o colega vereador Aldo solicitou para fazer os reparos numa estrada. A administração não está fazendo esses reparos para o colega vereador. A administração não está fazendo esse reparo para o vereador Deunir. É para a população que está solicitando essas melhorias dessas estradas, dessas ruas, para o bem-estar da população. Então, nós temos que ter mais compromisso com a nossa população, com os nossos moradores, porque eles residem nesses locais, eles contribuem, pagam impostos para serem atendidos, e não estão sendo atendidos. Uma simples tubulação causando danos, causando estragos na rua, nas casas, nas propriedades, nas partes mais baixas, e a administração nem sequer foi lá ver o que está acontecendo. É uma coisa muito simples. É por isso que eu fiz essa indicação escrita, porque, quem sabe, tenha mais teor uma indicação escrita do que uma indicação solicitada aqui na tribuna da Câmara. Então, eu peço para a administração se sensibilizar e fazer esses reparos, não só nessa tubulação, mas atender no conserto, na melhoria dessa estrada que vai até a linha Água Suja, que eu também passei por lá e está com um monte de problema. Então, é pouca coisa para se fazer. É só se organizar. É isso que não está tendo hoje, é organização. É por isso que eu estou pedindo para que a administração vá até esse local dessa rua e faça essa desobstrução desse bueiro. E assim não vai mais causar prejuízo para a população que mora nas partes de baixo quando chove, não precisa estar de enxada debaixo de chuva, tentando desviar água que não entra dentro de casa. Então, eu peço para os colegas vereadores o apoio também para a aprovação dessa indicação. Está, então, em discussão ainda a indicação. Senhor presidente. Está com a palavra, então, o colega vereador Sadi Dalacorte. Dispõe de 5 minutos, colega vereador. Então, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, nossos funcionários, as pessoas também que estão, então, nos acompanhando pelo Facebook. Eu só quero reforçar, então, a indicação do colega vereador Deunir Bete, que no dia de hoje eu até, por acaso, passei nessa rua e que nem o colega vereador, é uma coisa bem simples. É um tubo, a tubulação está trancada e a água ela vem lá de cima do loteamento. Antes, quando tinha aquela outra estrada que foi trancada, tinha uma tubulação que não vinha com tanto fluxo lá de cima, ela desviava para os dois lados. Essa água acabou então atravessando a estrada várias vezes e ela está bem danificada mesmo. Isso eu vi com meus olhos hoje, que está bem danificada aquela estrada ali. E como não é uma rua que não tem calçamento, né? E bem como o colega colocou, as casas são perto e essa água, eu vi moradores falando também que vai invade as casas, né?
E é um trabalho simples. Ela acabando aqui na mecânica, né, do nosso amigozinho, né? E eu vi hoje o estrago que fez essa água atravessando toda a estrada. Então, valorizar a indicação, parabéns, colega Deonir. E ali a questão é destrancar a tubulação e tem que dar uma má no estado de novo, né? Que ela acabou com grandes danos, grandes valetas no meio do estado. Então, parabéns pela indicação, né? E eu acredito que não seja uma coisa tão difícil de ser resolvido, né? Para aquelas pessoas. E ali foi reforçando a questão que foi aquela rua da frente da igreja, onde ela foi fechada, né? Que era uma rua da igreja. Todas aquelas pessoas que moram lá de cima do loteamento, eles ocupam essa estrada só agora. Todos se obrigam a descer ali. E ela tá com esse problema, então. Então, parabéns e reforçando a dica no colega vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega vereador Sadi, pelas colocações. Está em discussão ainda a indicação. Queria comentar, colega presidente. Está com a palavra, então, o colega vereador Aldo. Dispõe de 5 minutos, colega vereador. Então, eu vou dispensar meus cumprimentos. Eu queria até parabenizar o colega vereador Deonir, né? Que ele foi procurado. Eu tive, então, há poucos dias, lá na mecânica do Zinho, e um morador próximo ali, ele me chamou lá para ver a situação. Então, coisas pequenas, fácil de ser resolvida, mas não se resolve. Então, quem acaba pagando a conta é a nossa população. E é o poder público também. Porque se tivesse resolvido aquele problema, entupindo o bueiro, era meia hora de serviço. Agora tem que se fazer toda a rua, lá de cima até aqui embaixo, porque ela está danificada simplesmente por deixar de fazer um serviço que é meia hora para ser resolvido. Não é só a questão desse bueiro. Eu me lembro muito bem, eu fiz indicação, o colega vereador Evandro também cobrou muito, com a questão da limpeza da sarjeta. Nós temos ali para o interior, nos asfaltos, nos calçamentos, também está tudo os bueiros praticamente entupidos, a sarjeta entupida, e cruza o secretário, cruza os responsáveis, até o próprio prefeito, e vê, e não está sendo feito. Então, pequenas coisas, eu acho que tem que se resolver, e eu não sei por que não está se resolvendo esses problemas. E quem paga a conta é a nossa população. Então, parabéns, vereador Deonir, por fazer essa indicação. Sou favorável, sim, a essa indicação. Obrigado, presidente. Obrigado, então, colega vereador Aldo, pelas colocações. Está em discussão ainda a indicação. Como ninguém quer discutir, coloca em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem discorda, queira se manifestar, erguendo a mão. Aprovado por unanimidade a indicação 017/2020, em votação única. Dando continuidade, então, secretária. Seria essa matéria do ordem do dia, senhor presidente. Então, passamos para as inscrições nas explicações pessoais. Aldo Dalla Corte. Não. Evandro Kleber Bete. Sim. Sadi Dalla Corte. Não. Jéssica Maiara de Mello. Não. Deonir Antônio Bete. Não. Adriana Buribê. Não. Ermida Bete. Não. Valdenei Ferrarini. Sim. E Paulo Horbeck também sim. Então, temos o colega vereador Evandro, inscrito. Está com a palavra o colega vereador Evandro. Dispõe de 5 minutos, colega vereador. Então, já peço a dispensa dos cumprimentos. Então, ouvindo, então, a indicação do vereador Deonir e também a indicação, a solicitação também do vereador Aldo, achei por bem tecer um comentário também.
Então, nós estivemos, como bem relatou a vereadora Adriana, nós estivemos cruzando, fazem aproximadamente uns 60 dias, nós estivemos cruzando também naquela estrada da Água Suja, e eu me recordo que eu fiz uma solicitação numa sessão da Câmara, aonde já naquela época nós víamos que tinha necessidade de fazer a recuperação, e me causa estranheza porque até agora não foi feita ainda a recuperação daquela estrada da Água Suja. Realmente é preocupante e muito importante, então, essa solicitação que o vereador Aldo faz. Eu acho que é importante que a administração olhe com carinho aquelas famílias que residem lá naquela comunidade e recuperem esse acesso. Acho que já deveriam ter feito, né? E eu acho que não dá mais para esperar. E também com relação à indicação do Dionir, eu acho que ele foi bem feliz na fala dele. Às vezes é uma coisa pequena, uma reabertura de uma tubulação, mas realmente é preciso ter mais organização dentro dos departamentos, né? E principalmente agora que não tem mais secretário, né? Então o prefeito praticamente trabalha como secretário e prefeito, então ele deveria olhar e tentar organizar melhor as tarefas. São tarefas pequenas que podem ser feitas até em dias de chuva, né? Temos máquinas gabinadas, né? Então, é questão de organização e questão de anotação, essa questão aí de abertura das tubulações, né? Por isso, essas máquinas gabinadas, até em dias de chuvas, podem fazer essas recuperações. E nós temos, não é só nesse ponto, nessa rua, na cidade aí, praticamente todo o interior que precisa, assim, a reabertura dessas tubulações, né? Uma máquina passar lá, reabrir, né? Evita muitas vezes que o tubo tranque, né? A água venha a correr por cima do calçamento, da estrada, danificando a estrada. É questão de organização e precisa ser melhorado. Era isso, obrigado. Obrigado, então, colega vereador Evandro. Está com a palavra também o colega vereador Valdinei Ferrarini. Inicialmente, então, gostaria de cumprimentar o presidente Paulo Rohrbeck, dessa Casa Legislativa, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar as colegas vereadoras, cumprimentar nossos funcionários que nos ajudam, cumprimento especial às pessoas que vão nos assistir, então, através do Facebook. Queria, então, presidente, como ouvi todas as colocações dos demais colegas vereadores, ressaltar aqui, então, primeiramente ao vereador Aldo, ao vereador Dionir, das suas indicações e as suas cobranças. Quero dizer a vocês que, para mim, não é motivo de nenhuma surpresa que, ao longo desse mandato, com certeza, eu tenho a certeza que a minoria das nossas indicações foram atendidas. Eu não costumo fazer indicação, porque eu sei que é muito difícil nós ter o merecimento por parte do Executivo. Eu costumo, muitas vezes, nossos munícipes nos procuram, eu até passo informação através de um diálogo bom, ou muitas vezes mando o munícipe direto, então, à administração municipal. Com certeza, se a administração, se o prefeito municipal tiver um bom diálogo, um bom vínculo com essas pessoas, vai atender essa indicação. Então, nós entendemos no momento, até então, porque o nosso prefeito municipal, até então, fazia questão de não atender a nossas indicações. Todos nós sabemos, somos sabedores, que com certeza, quer continuar no cargo. Eu quero também me referir e parabenizar as colocações do colega Evandro, onde cita as importantes obras do nosso município e aquele acordo que nós tivemos no passado que rendeu grandes frutos e está rendendo, né? Então, nossa Câmara, nosso Legislativo, está honrando o compromisso que nós assumimos lá atrás. Então, se tem alguém que não está honrando, é o senhor prefeito municipal, que nesse momento não viu as bases, não viu ninguém, nem o seu próprio partido, e vai com as forças que tem para tentar conseguir se manter no mandato. Vocês estão sabedores que está circulando na cidade aí um relatório, então, de obras executadas e estão sendo executadas no nosso município.
Essas obras é bom, vai bem para o município, atende diretamente a população, mas eu acho que, como colocou o vereador Evandro, tem que citar da onde são as fontes desse recurso. Nesse relatório consta dívida, financiamentos pagos, que era de outras gestões que ia acabar nesse mandato, mas não conta financiamento que as outras gestões vão pagar, e sim consta como obras executadas por essa administração. Eu acho injustamente. Obras que nós vemos aqui todas atropeladas agora no final de mandato, como falou o vereador Delmir, sem organização, se perdeu o comando da administração municipal. Nós temos aqui, sentindo na pele, no Tope da Serra, eu sempre briguei por melhoria pela cidade de Planalto Alegre, e não é diferente aqui na nossa comunidade Tope da Serra. Nós temos aí, que começou uma semana atrás, então, uma execução de um calçamento, está saindo perfeitamente, a empresa está executando, mas ressaltar aqui que não temos nenhuma placa de indicação de desvio do trânsito. Isso é uma falta de respeito com os ali que aqui transita, até mesmo com as empresas. Nós vimos caminhões carregados com 18 toneladas chegar aí e fazer 10, 12 quilômetros de uma volta para atender. Então, eu acho que devia ser avisado essas empresas, avisar com antecedência que ia ter, então, esse desvio nessa obra. Então, dizer que não somos contra as obras, mas eu acho que aí é uma falta de organização, não sei se a administração por parte da empresa que está executando essa obra. Mas eu vejo um grande transtorno e sem comunicação, nem um aviso prévio a ninguém que ia ser feito, então, esse desvio, se a obra teria que ter avisado esse povo, né? Então, hoje o povo chega aí, volta no dia de hoje, também nós vimos isso aí, né? Eu acho que ainda teria tempo, vai mais uns dias aí para essas obras serem executadas. Mas o que eu quero dizer, então, que nós vamos continuar até o fim do nosso mandato, trabalhando, queremos ver o município sempre andando para frente. Então, aquilo que nós cumprimos no passado, com certeza da minha parte, tenho certeza dos vereadores aí, vereadoras, que nós vamos cumprir até o fim. E ressaltar, como o vereador Evandro colocou aí, né, parte é fruto de todos que se empenharam. E, com certeza, vamos continuar sempre que pudermos. Ressaltar aí também que hoje é 103 anos de administração político-administrativa do município de Chapecó, né? Cidade mãe de muitos, né? Muitos familiares nossos que residem, trabalham por aquela terra, nós mesmos somos natural de Chapecó, né? Deixar, então, os parabéns a Chapecó, a toda essa grande região. Era isso, meu muito obrigado, presidente. Obrigado, então, colega vereador Valdinei Ferrarim. Também estou inscrito para falar nas explicações pessoais. Quero passar, então, a presidência para o colega vereador Aldo, vice-presidente. Está com a palavra, então, o colega vereador Paulo Rorbeck. Então, tá. Eu também me inscrevi só para fazer um pedido à administração municipal. Eu tenho, às vezes, pedido serviço para a nossa população e, às vezes, a gente vai lá conversar com o pessoal da garagem, ou não tem máquina, ou não tem operador. Então, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande de quando alguém me pede, eu não quero também fazer indicação por aqui, prefiro ir lá conversar com o secretário, com quem comanda lá na garagem, mas o que eu vejo? Muita dificuldade na questão de máquinas e equipamentos. Eu acho que os colegas vereadores lembram da indicação que foi feito por todos os colegas vereadores aqui, pedindo que fosse terceirizado máquinas, né? Há 90 dias atrás, a gente sabia da dificuldade que nós íamos ter agora, agosto e setembro, né? Que é época de plantio, e precisamos, então, de preparar as terras, né? Uma mancha de terra aqui, outra lá, preparar para o plantio, e o pessoal está tendo muita dificuldade de conseguir máquinas, tem que terceirizar empresas de fora para vir prestar o serviço. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu achei uma teimosia muito grande da administração de não ter contratado uma empresa para prestar serviço, então, aos nossos agricultores, né? Como reta escavadeira, PC, assim por diante. Porque a gente sabe que nós temos umas máquinas, mas as máquinas também estragam e tem que parar para fazer manutenção. Então, a dificuldade é grande, a gente sabe disso. E também máquina de samear calcário e adubo. Às vezes,
O pessoal vem procurar, o pessoal tem me cobrado, chego ali, a máquina está estragada, vai demorar 10, 15 dias para vir outra máquina, e aí o que o nosso agricultor vai fazer? Ele não vai samear o calcário dele, ele não vai samear o adubo de aviária para plantar, porque a máquina está estragada, às vezes pede para um vizinho, mas o vizinho às vezes não gosta muito de emprestar, ou até empresta, mas eu acho que a nossa administração tem que ter um mínimo 2 máquinas ali, para samear adubo e calcário. Porque isso estraga, isso é normal, e as peças demoram para vir. O nosso agricultor não pode perder tempo de preparar para o plantio. A gente sabe que tem os grupos estão bem servidos de máquinas, mas e quem não está nos grupos? Então, essa dificuldade que eu vejo e a gente tem cobrado, né? Então, eu acredito que a nova administração no próximo ano, independente de quem for, tem que fazer já uns estudos para o ano que vem, ter o mínimo 2 máquinas de samear calcário e adubo de aviário na nossa garagem ali, para quando estragar uma ou apurar o serviço, ter como fazer, atender o nosso agricultor. Isso a gente vem cobrando e a gente não está sendo atendido. Então, a gente sente muito, né? Sente muito, porque a gente está trabalhando, independente do que está acontecendo, se vai ter 3 chapas ou 4 chapas, porque não foi registrado ainda, né? E tudo é possível. A gente acha que vai dar 3 chapas aí, que vai concorrer a prefeito, mas independente de quem ganhar a eleição, tem que pensar melhor para servir bem o nosso agricultor. Todo mundo sabe que a renda do nosso município maior vem da agricultura, como do gado leiteiro, como do plantio de milho, soja e assim por diante. Então, do frango, né, peru e assim por diante, do fumo. E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o nosso agricultor, do pessoal lá que cria o suíno também, que hoje é um bom negócio, do gado de corte e assim por diante. Mas a gente não está tendo aquela estrutura que o nosso agricultor merece. E eu acredito que os novos vereadores que vão vir, o novo prefeito que venha ganhar as eleições, trabalhe nessa direção, pensando na nossa agricultura, pensando na nossa população. Então, era isso que eu queria pedir, mais incentivo, mais atenção no setor da agricultura, que é distribuição de adubo de aviário, distribuição de calcário e também no serviço de pé de pata e assim por diante. E no serviço também de limpeza de lavoura. Um agricultor me procurou também semana passada eu tenho umas máquinas ali para fazer um serviço de máquina para disparar uma matéria. Isso fica ruim até para a gente, né? Ir lá e fazer o serviço terceirizar, sabendo que ele tem várias máquinas aí. Então, acho que tem que ter uma atenção maior ao nosso agricultor. Era isso, presidente Aldo, era isso, colegas vereadores, era isso, população. Obrigado, então, vereador Paulo, muito bem colocado as tuas colocações. Então, eu devolvo a presidência ao colega vereador Paulo. Obrigado, então, colega vereador Aldo. Então, não temos mais vereadores inscritos nas explicações pessoais. Eu convido, então, a nossa secretária para fazer os convites e ofícios. Senhor presidente, temos um ofício do Tribunal de Contas. O assunto é o convite 20º ciclo de estudo de controle público da administração municipal, evento online. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TSE/Santa Catarina, realiza a 20ª edição do ciclo de estudos de controle público da administração municipal, que ocorrerá nos dias 1º, 2º e 3º de setembro, com o objetivo de proporcionar conhecimento e aprimorar a gestão de recursos públicos, contribuindo dessa forma para a melhoria do serviço público. Nesse ano, devido à pandemia do Covid-19, o evento será realizado de forma virtual, com a apresentação de lives, que serão transmitidas às 9 horas, 10h30, 14 horas, 15h30, das referidas datas pelo canal do TSE no YouTube.
Destacamos o importante apoio da Associação dos Municípios, da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, e da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESP, bem como a participação do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. Nessa edição, conforme a programação e cronograma anexo. Diante do exposto, convidamos a Vossa Excelência e demais vereadores e equipe técnica dessa Câmara Municipal para participar do evento, esclarecendo que não haverá inscrição prévia, nem emissão de certificado de participação, uma vez que o evento será online. Informações adicionais que se fizer necessário, poderão ser obtidos junto ao Instituto de Contas, ICOM e TSE. Na expectativa de contarmos com a participação de todos, revogamos protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente, José Ney Alberto Arcari, conselheiro. O cronograma das palestras que serão realizadas está na Câmara de Vereadores, se alguém tiver interesse. Temos também uma resposta do ofício legislativo número 41/2020, de 14 de agosto de 2020. Vereador Aldo Dalla Corte, Câmara Municipal de Vereadores, Planalto Alegre. Ao cumprimentá-lo, valho-me do presente para responder ao questionamento manifestado por Vossa Senhoria através do ofício número 41/2020, da Casa Legislativa, protocolado no setor administrativo dessa Prefeitura no dia 14/8/2020, cópia em anexo, no qual solicita a prestação de informação em relação a um espaço público adquirido no ano 2015 pela administração anterior, anexo ao loteamento Pereto. Espaço esse adquirido como sendo uma área social para posterior construção de casas para famílias necessitadas do município. Vale ressaltar que a administração, em tempo algum, se emitiu ou omitiu-se de prestar tal esclarecimento, haja visto que, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, todo e qualquer pedido de informação encaminhado por escrito ao prefeito, secretários municipais ou autoridades equivalentes à administração pública devem ser expressamente atendidos no prazo de 30 dias, a contar do recebimento do mesmo. Entretanto, resta observar que encontramos-nos dentro do prazo legal. Cabe ressaltar, primeiramente, que essa administração sabe da grande importância e necessidade de uma área de interesse social. Trará para os nossos munícipes. Com certeza, dentro das possibilidades financeiras, futuramente tenhamos um projeto que sairá do papel. Na gestão passada, a administração 2013-2016, mas propriamente no ano 2015, foi adquirida uma área medindo 17.275 metros e 30 centímetros quadrados. A área que teve como parte do pagamento uma permuta com o lote urbano número 5 da quadra número 19, medindo 368 metros quadrados, desmembrado da área maior, pertencente ao terreno onde localiza-se a unidade básica de saúde, ainda para fins de permuta entre os imóveis, em conformidade com a Lei Municipal número 749/2015, de 8 de julho de 2015. O município ressarciu ao permutante proprietário da área de interesse municipal o valor de R$60 mil, relativa à diferença apurada nas respectivas avaliações. Após houve toda a tramitação administrativa, desde liberação ambiental, sondagem de subsolo realizado por profissionais habilitados, passando pelo devido registro de imóveis público ao município de Planalto Alegre. Nesse sentido, conforme o projeto básico da época, cópia do mapa em anexo, o loteamento habitacional de interesse social apresenta 27 terrenos, 3 lotes destinados à área de preservação permanente, área verde, e 1 destinado à área institucional, equipamentos comunitários, necessariamente com implantação de toda a infraestrutura básica, sendo assim, nessa área de terra possa haver possibilidade de realização de fato de implementação desse loteamento. Devemos levar em conta alguns regulamentos, conformidades legais e recursos financeiros, seguindo do princípio de qualquer intervenção popular carece de toda a infraestrutura urbana, saneamento básico, esgotamento sanitário, água, luz, pavimentação asfáltica ou pedras irregulares. E vale destacar ainda que a principal via de acesso não encontra-se pavimentada, levando em consideração também que a
gleba de terra para a implementação do mesmo encontra-se em uma área íngreme, aonde a maioria dos terrenos não atenderão às normas de acessibilidade conforme a exigência do Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e normas técnicas de acessibilidade da ABNT, para que assim possamos ter um aporte financeiro, seja na esfera federal ou via Caixa Econômica Federal. Também deve-se frisar que, para a regularização com toda a infraestrutura necessária para a implantação do loteamento habitacional acima mencionado, devemos ainda levar em consideração que o custo de implementação é totalmente superior ao valor pago pela área adquirida, destacando, por fim, também uma baixa com a extinção de uma antiga e grande parceria dos municípios com trabalhos e programas desenvolvidos na liberação de recursos no âmbito social e habitacional, a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a Coab. Porém, essas são apenas algumas colocações quanto à necessidade de recursos financeiros para a devida implementação ou a implantação do loteamento habitacional de interesse social. Compartilhamos de muito da preocupação do nobre vereador para com as pessoas mais necessitadas do nosso município. Certamente, esse, como vários outros projetos iniciados e que não tiveram continuidade, serão observados com carinho para que, dentro das possibilidades financeiras e administrativas, sejam elas através de recursos próprios ou de emendas parlamentares, possam estar sendo contempladas e realizadas futuramente. Sendo que se apresenta para o momento, externamos cordiais saudações. Atenciosamente, Juarez B. Temos também, senhor presidente, a resposta do ofício número 042/2020, de 14 de agosto de 2020. Vereador Aldo Dallacor, Câmara Municipal de Vereadores por Planalto Alegre. Ao cumprimentar-lo, vale-me do presente para prestar-lhe alguns esclarecimentos a respeito da manifestação de Vossa Senhoria através do ofício número 42, para 2020, da Casa Legislativa, protocolado no setor administrativo desta Prefeitura no dia 14 de 8 de 2020, no qual solicita explicações da administração municipal quanto a possível não atendimento de serviço hora-máquina a alguns agricultores. Cabe ressaltar que todos os serviços agendados no Departamento da Secretaria de Agricultura pelos profissionais responsáveis são direcionados aos setores competentes na garagem municipal, que de forma organizada procuram atender a todas as solicitações, sem distinção alguma. Vale frisar que as demandas são muitas, procuramos atendê-las de forma ordenada, porém somos passíveis de falhas e equívocos. Dessa maneira, gostaríamos que nos fosse repassado os nomes dos possíveis agricultores não atendidos com serviços hora-máquinas, para que possamos reparar tais falhas e assim atendê-los da melhor maneira possível, com compromisso, ética e respeito. Sendo que se apresenta para o momento, externamos cordiais saudações. Atenciosamente, Juarez Brito, prefeito. Seria esses os ofícios e convites, senhor presidente. Obrigado, então, colega vereadora Jéssica. Então, não havendo mais matéria, deixei uma próxima sessão marcada para o dia 1º de setembro, às 19 horas, pode ser? Sim. Senhor presidente, este mês nós temos 5 semanas. Talvez não querem deixar para o dia 8, que talvez seja liberado para nós fazer presencial as sessões? Mas dia 8 não vai fazer um feriado. Eu achava que era melhor ali, então. Não sei, podemos discutir essa questão. Por mim, dia 7. Ou deixemos dia 1º. Na segunda? Dia 7 na segunda-feira. Daí na terça, dia 8? Não sei, pode ser, por mim. Para mim, é melhor. Não, só uma ideia, senhor presidente, porque talvez podemos voltar a fazer as sessões presenciais, não sei. Se fosse... O que os demais acham? Se fosse dia 9, então. Só para o dia 8, então? Dia 8. Tá bom. Na segunda. Por mim, pode ser dia 8. Foi. Veja aí, vereadores. Eu pode ser dia 8, pode ser. Pode ser também. Na segunda é feriado, é bem para mim. Viu, pessoal? Na segunda-feira é feriado dia 7. Então, não sei. Por mim, tudo bem, mas será que não vai ficar corrido para a Sônia?
Tá, então fizemos dia 1º, daí depois dia... Fizemos dia As 1º. comissões também, né? Tem comissões também ou não? Tem, né? Tem. Pois é. Então tá. Então vamos fazer o dia 1º, né? Fizemos dia 1º, beleza. Tá. Então fica marcada a próxima sessão para o dia 1º de setembro. Agradeço aos vereadores, aos funcionários e também à população. Então fica a próxima marcada para o dia 1º, então, de setembro, às 19 horas, está encerrada a sessão.